Olá, tudo bem? Como é que foi a primeira parte da aula 1? Nós falamos ali sobre muita coisa, não é verdade? Relembramos aí para você o significado da inteligência emocional, como que a inteligência emocional age na nossa vida. Falamos também sobre as habilidades de desenvolver a inteligência emocional. Quando você consegue perceber as suas emoções, o autocontrole passa a ser uma consequência disso. Falamos também da motivação, da automotivação. A gente se colocar na ativa, né? Você ser proativo com seus sonhos, com as suas metas, com você mesmo, não é? E aí nós vamos iniciar nessa segunda parte da primeira aula sobre um conceito que é muito libertador dentro da inteligência emocional. Nós falamos na primeira parte da criança interior, lembra? Hoje nós vamos iniciar sobre as feridas emocionais. O que são essas feridas emocionais? A inteligência emocional traz pra gente um conceito que vale a pena a gente se esforçar para verdadeiramente entender. As feridas emocionais são como muitas emoções vividas, muitas experiências emocionais vividas ao longo de uma vida inteira, desde a fase da infância até hoje a vida adulta, onde a gente passa a ter vivências sobrecarregadas em uma determinada área. O que é isso? Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente está falando basicamente de 6, que são a sensação de abandono, de rejeição, de traição, de crítica e humilhação, a sensação de injustiça e de superproteção. Se em algum momento da nossa história nós tivemos várias sensações repetidas em qualquer uma dessas, forma-se na nossa psique o que a gente chama de feridas emocionais. É um aspecto muito dolorido da gente, onde nós começamos a olhar o mundo através daquela ótica, entende? Vou te dar um exemplo da ferida do abandono. Se você, enquanto criança, passou por situações onde seu pai, sua mãe esqueceu de buscar você na escola 1, 2 ou mais vezes, o que isso vai acarretar, né? Uma sensação, muitas vezes, de que você está desprotegida, de que você foi esquecida, né? Pode vir a rejeição também? Pode vir a rejeição também. Isso tudo vai depender de como você interpretou aquela situação. Vamos supor que depois haja uma separação entre seus pais. Então, um dos membros que você amava muito, que era muito importante, que é muito importante na sua vida, sai de cena. Aí vai mais uma camada de abandono. Vamos supor que lá pela adolescência, a tua família de origem vai se separando. Então, uma irmã casa, um irmão vai estudar fora, né? E aí, mais uma camada de abandono. Vamos supor que lá na vida adulta, você já envolvida na parte profissional, né? Você com seu namorado, você experiencia outros tipos de abandono, como o fim de um relacionamento, a perda de uma amizade que gostava muito, a mudança de um estado. Aí são pilhas da sensação de abandono que vai se moldando. Lembra da casca da cebola, como eu falei, né, na nossa primeira parte dessa aula? Essas cascas vão se fortalecendo. E aí você começa a interpretar as coisas que te acontecem através dessa ótica da ferida emocional. Então, em determinada situação que pode não ter nada a ver com abandono, você olha com a sensação de estar sendo abandonada. E isso pode acontecer, gente, em várias áreas, tá? Por exemplo, um colega de trabalho que simplesmente muda, né? Um líder que tem uma promoção e vai para outro desafio, e você ficar sem aquela pessoa vai aumentando aquela sensação de ferida emocional. Então, só para a gente começar a raciocinar, eu queria que você pegasse aí no teu papel, na tua anotação, e escrevesse de 0 a 10 o quanto que isso tem um peso para você. Tá? Nós estamos tentando fazer, eu vou colocar aí, uma roda dos vícios emocionais.
vícios emocionais está lá, de 0 a 10, o quanto que eu reclamo, de 0 a 10, o quanto que eu sou negativa, de 0 a 10, o quanto eu procrastino, e assim vai vindo nessa roda que vocês estão vendo. Em cada ponto desse, pontua para mim qual é a sua nota, de 0 a 10. Depois que você fizer isso, eu queria que você parasse, colocasse atenção nessa roda e percebesse de tudo isso que está aí, hoje, o que você não vive mais. Por exemplo, tem aqui a mentira, tem a crítica, tem o julgamento. Vamos supor que você é uma pessoa que não mente. Isso você já superou. Você não tem essa necessidade de mentir, nem que seja para agradar, nem que seja para conquistar alguma coisa, né? Nem que seja para tirar proveito de alguma situação. Então vamos supor que de 0 a 10, quanto que você faz isso? Vamos supor que seja 0 ou que seja 1, né? Aí eu quero que você pense como que você conquistou esse patamar, quais são as qualidades que você tem que fazem com que você não desenvolva, né, não tenha peso algum a mentira na sua vida. E depois eu queria que você fosse para o outro extremo. Então vamos supor que a procrastinação seja a tua pedra de Aquiles aí, né, no calcanhar de Aquiles, seja a sua pedra de toque, seja aquele desafio maior do momento. Porque tem isso também, né? Os desafios, eles vão também se reciclando. Vamos supor então que a procrastinação seja hoje o seu maior desafio. Será que a qualidade que você vive hoje, que já está integrada no seu ser, que faz que você não minta, pode ser levada para essa que você precisa desenvolver? Então pense em termos de qualidade, que pode ser então o primeiro passo para você se fortalecer naquela que você tem que melhorar. Segunda coisa desse exercício aí, eu queria que você colocasse uma meta bem simples, tá? Bem simples, do que você vai se comprometer a fazer a partir deste momento. A partir do momento que você trouxe para a consciência que a sua ferida emocional é, por exemplo, o abandono. Uma dica, você vai escolher algo muito simples, muito prático de fazer, para que você possa, toda vez que você estiver vivendo uma situação que gerou desconforto, primeiro você já acenda a luz para verificar se é a sua ferida emocional que tá se manifestando, e aí você já ter um plano B, um plano de ação, tá? Pode ser, por exemplo, você não se fechar no quarto, você não se afastar das pessoas, porque em qualquer uma dessas feridas, tá, gente? Vamos pegar a ferida da injustiça. Se você está se sentindo injustiçado, o que você vai fazer em relação às outras pessoas ou às situações que você está vivendo? Você vai ser aquela pessoa que vai levantar a bandeira da justiça, de querer que tudo seja feito da forma que você acredita que é justo. Às vezes é justo, um alerta aí, só para mim, pelo meu modo de ver e de interpretar. Às vezes o que é justo para mim não é justo para o outro. Então uma dica para você hoje, né? Você faria para o outro o que você está querendo que o outro te faça? Então, na ferida da justiça, coloca sempre isso aí, tá? Como um alerta para você. Então, no momento que a ferida da injustiça te pegou, te fisgou, o que você pode fazer como meta? Muitas vezes, simplesmente parar para fazer essa pergunta para você. Eu faria isso para mim? Né, o que eu tô querendo que o outro faça? Então, é isso aí. Esse exercício da roda dos vícios emocionais é para você perceber o que você hoje está fazendo, para que você possa ter uma nova atitude. Se você só adquirir conhecimento e não tiver mudança, para que vai adiantar, não é mesmo? Então fica esse exercício para você fazer, tá bom? Não deixa de fazer, não engane você mesmo. Vamos fazer esse processo do curso online gratuito de inteligência emocional com muita vontade de ir para um novo patamar, tá bom? Qual que é a função, né, das emoções? A gente conversou já falando que a emoção ela tem esse papel de mover para fora, né, o que está dentro. Então é um movimento, emovere, que é a palavra em latim, tem esse significado, tá? O é de externar e o mover de um movimento. Então vou externar um movimento.
também que eu comentei com vocês, que se a gente não faz esse movimento de levar as emoções para fora, a gente pode estar implodindo com as emoções. E muitas vezes vai ocasionar danos físicos, sim, porque o acúmulo dessas sensações vão te causar doenças. Mas eu vou aprofundar nisso. Se tudo é energia, o que é mais importante a gente entender é como que a emoção significa vida pra gente. Se tudo que há no mundo é energia, com as emoções não seria diferente, não é mesmo? Então, a partir do momento que você tem um pensamento, esse pensamento vai te gerar um sentimento. Esse sentimento vai te gerar um comportamento. Por detrás dessa matriz da vida, como a gente fala na inteligência emocional, está o conceito das crenças. Porque se eu penso, sinto e ajo em uma determinada direção, são com bases em todo o meu arquivo de memórias. Quando eu tenho muitas situações repetitivas ou quando eu escuto desde criança, por exemplo, o dinheiro é sujo, para ficar rico tem que trabalhar muito. E entre tantas outras falas que a gente escuta em família, vai se concretizando dentro da gente crenças. Então eu começo a acreditar que realmente, para ficar rico eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que suar muito, né? E aí eu começo a dificultar o meu processo. Então a partir desse momento eu queria que você prestasse ainda mais atenção para o que você pensa, o que você sente e observar que o seu comportamento é um reflexo dos seus pensamentos. Se você quer mudar uma dessas estruturas, você pode escolher se talvez numa situação determinada pensar diferente, como esse exemplo do dinheiro que eu dei, né, que para você ficar rico tem que trabalhar muito, esteja muito sedimentado em você, comece a se comportar de forma diferente, se não dá para mexer no pensamento. Então, como é que você vai se comportar? Você vai fazer outras atividades, vai abrir outras frentes, mesmo achando que, por exemplo, você tem que trabalhar duro para ficar rico. Mas aí você pode, de repente, fazer uma segunda renda, né? Pega uma habilidade que você tem e aí começa a trabalhar ela. Por exemplo, eu gosto muito de artesanato. Eu não sou, né, uma exímia, não, mas eu gosto, eu tenho prazer. E eu comecei a fazer japamalas. E eu fazer os japamalas já é uma terapia para mim. É um momento onde eu paro, coloco uma música, normalmente eu faço mantras e aquilo tudo mexe com muita coisa boa dentro de mim. Então, para mim, não é uma fonte de renda principal, claro que não, mas é uma fonte de prazer. E eu faço também a venda deles, né? Na Escolinha das Emoções. Lá na Escola das Emoções eu tenho uma lojinha que eu faço a venda dos produtos. Então, são momentos que a gente pode começar a direcionar para aspectos diferentes, entende? Essa é a matriz da vida na inteligência emocional. O que eu penso gera um sentimento que gera uma ação, um comportamento. Esse processo está por detrás as crenças que eu formei desde a minha infância até hoje. Se eu preciso desconstruir alguma coisa, eu começo a atuar ou no pensamento, ou no sentimento, ou no comportamento. Então é muito importante esse entendimento. Entenda também que tudo que acontece dentro do seu mundo íntimo começa pela comunicação que você bota para dentro. Lembra que eu falei também sobre os programas de rádio que você escuta, de televisão, as leituras que você faz? Você preparar o seu terreno íntimo, adubando com coisas positivas. Mesmo em situações desafiadoras, buscar a intenção positiva daquele desafio que você está passando. Você começa também a trocar a comunicação. Você não vai falar, a vida é difícil. Por quê? Porque você está concretizando, está profetizando que a vida de fato é difícil. Quando você troca a tua comunicação interna, você passa a sentir diferente, entende? E o seu comportamento vai ser diferente. Então, se eu falo que a vida é difícil, eu estou falando aqui, está gerando um pensamento, não é? Eu sinto que o peso da vida,
E eu vou me comportar como? Uma certa letargia, uma descrença, uma desmotivação. Agora, se eu começo a pensar na vida tudo é possível, percebe que muda já a energia da palavra? Na vida tudo é possível. Eu sinto que eu sou capaz de fazer aquilo que eu estou sonhando. E aí eu começo a me movimentar nessa direção. O pensamento é a base de tudo. Dentro da gente roda um software, igual software de computador. Se você está programada para entender que a vida tudo é difícil, é esse software que vai estar sendo trabalhado dentro de você. Se você começa a mudar essa comunicação e começa a falar na vida tudo é possível, é esse novo software que vai ser instalado. E isso pode ser muito rápido, mas você precisa o quê? Manter uma constância e manter um ritmo, sabe? Não é uma coisa que você pensou hoje e amanhã você já é aquilo. Não, você tem que manter um ritmo, uma constância, para que isso possa criar novas correntes neurais, trilhas neurais no teu cérebro, onde vai colocar esse novo comportamento no seu piloto automático. Na inteligência emocional, tudo é uma escolha. Criar uma vida saudável, criar felicidade, criar um ambiente mais próspero, feliz, uma família onde as pessoas conseguem, né, usufruir uma das outras, da companhia, do amor. Então é isso, é uma mudança que a gente vai fazendo aos poucos, a partir dos nossos pensamentos. Mas para que isso se concretize, eu preciso ter constância. Não adianta eu fazer isso hoje, amanhã e depois eu já começar a desmotivar. Não, é uma mudança de hábito, é uma mudança de pensamento. E você trocar sua comunicação interna vai reprogramar esse software interno que eu estava comentando. Quando a gente não faz esses movimentos, quando você vê a vida pela ótica das feridas, né? Seja do abandono, da injustiça, da crítica, da humilhação, toda vez que acontece um fato, né, que eu me sinta, por exemplo, com a ferida da crítica, a necessidade de criticar o outro, a necessidade de, quando eu absorvo uma crítica, eu me sentir humilhada com aquilo, ou não buscar entender se tem algum aprendizado ali, porque sempre tem aprendizado. Quando eu vou pilhando essas feridas emocionais, no meu corpo é como se eu estivesse criando, materializando doenças. Então, uma pessoa que vive assim um longo período da sua existência, deixando a raiva dominar, deixando a raiva ser a sua marca, sabe? Tudo que você escuta, ouve, vê ou fala, tem aquela pegada da raiva. Sabe qual é o órgão que adoece? O fígado. O fígado vai ser o órgão relacionado à raiva. Assim como os pulmões vão ser o da tristeza, o coração do estresse, os rins do medo. Conforme eu vou vivenciando essa sensação do medo, eu vou alimentando o medo em mim, os meus rins vão enfraquecendo. Muitas vezes você pode pegar a infecção urinária, tratar e volta e repete, ou você desenvolve pedras nos rins, entende, gente? O corpo da gente fala, as emoções vão se materializando nos órgãos correspondentes. Você vai encontrar isso na medicina chinesa, você vai encontrar isso na acupuntura, esses conhecimentos do que o pensamento pode materializar no seu corpo. Essas emoções, esses sentimentos estão relacionados com partes do corpo, entende? E assim tem para todas. Observa, a partir de hoje, qual é a emoção que você mais está vibrando. Observe também se no teu corpo físico, aquele órgão, ele é mais fragilizado. Vou te dar outro exemplo, só para você ir caindo as fichas aí do que a gente está falando. Uma pessoa que não gosta de se expressar, que tem medo de falar em público, uma pessoa que tem dificuldade de colocar seu ponto de vista, de se fazer ouvida, o órgão frágil dela passa a ser essa área da garganta. Essa área começa a ficar comprometida, então só de marcar uma reunião no trabalho onde você vai apresentar um projeto, você começa a desenvolver gripe, você fica rouca, talvez no dia você esteja de cama, porque o teu corpo está expressando
o que você não quer fazer, o que está te incomodando. Então comece a ser amigo, amiga do seu corpo, porque ele conversa com você. Começa a entender, começa a observar mais. Às vezes a gente não tem nenhum hábito de se tocar, né? E a terapia do Reiki, não sei se vocês conhecem, é a imposição das mãos. Então impõe a mão sobre o teu corpo, emanando energia, né? Emanando cura, emanando saúde para cada órgão teu. Nesse exemplo aí que eu dei de quem não consegue manifestar a sua opinião, se colocar, de falar, seja em grandes plateias ou apenas para uma pessoa. Quando você tem a terapia do Reiki, ou que você aplica em você, ou que você recebe, né, a imposição das mãos aqui na garganta, você vai emanando energia salutar, vai vibrando na mudança epigenética das suas células. Só de você conversar com as suas células, a ciência já comprovou isso. Você vai transmutando de células que estão doentes, malsãs, para células boas, células saudáveis. O teu corpo tem essa grande proeza de trocar suas células todas, o teu corpo todo, em até 6 meses. Então você pode regenerar, né, partes de você que hoje estão equivocadas e que o corpo está sofrendo com isso. Pesquisa sobre esses assuntos, aprofunda, não precisa acreditar em nada do que eu falo, mas apenas acenda uma luzinha no que fizer sentido para você e aprofunda nisso. Eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Isso tudo para quê? Para criar um mundo interno mais equilibrado, mais sereno, para colocar a minha razão se comunicando com a minha emoção, sabe? De uma forma mais equilibrada. Assim eu começo a trabalhar educando as minhas emoções, me educando para ser mais feliz e não focar no que eu não quero, e não focar no que me magoa, e não focar nas diferenças entre as pessoas, porque isso tudo a gente já tem, isso tudo a gente já vive. Quando eu começo a educar as minhas emoções, o mundo externo passa a ter um novo reflexo, passa a absorver uma novos exercícios, novas oportunidades, entende? O mundo externo ele vai se transformando para ele ser mais coerente com esse mundo interno. Olha que maravilha! A física quântica também traz essa informação para a gente através do olhar do observador. Acessa aí, busca na internet o experimento da fenda dupla, só para você entender a forma, o olhar que você coloca perante as situações que você vive vai direcionar o resultado. Então, por exemplo, se a sua crença é que aquilo não é bom, você vai olhar só o que não é bom. É como se nesse universo quântico tivesse infinitas possibilidades para você, mas você foca só em uma direção, que aquilo não vai dar certo. Então não vai dar certo, porque todo o teu olhar está sendo direcionado para aquele aspecto, entende? Quando você abre, quando você amplia a sua consciência, você começa a ver que aquela situação tem outras formas de ser resolvida. Aí sim, a sincronicidade com novos acontecimentos começam a chegar até você. Agora, um ponto muito importante de como a gente faz isso na prática. Vocês vão ver através da imagem que eu vou colocar aí, que é tudo muito simples. Como é que você produz química salutar, química de saúde, de felicidade dentro de você. Anota a meditação, que é a primeira coisa que eu queria muito que você desse um olhar diferente. A meditação, ela tem o poder de produzir oxitocina no seu corpo. Essa química, esses hormônios são salutares para te colocar numa posição de receber o novo, de perceber o novo, de estar aberta para o mundo. Outras coisas que vocês vão ver aí na imagem: abraçar alguém, o toque físico, né? Fazer um ato de generosidade, você ser verdadeiramente estar ali presente com aquela pessoa, ajudando, ou contribuindo, ou servindo, né?
você praticar seus hobbies, se a gente fica preso somente no trabalho, nas inquietações da vida, e se você não extravasa as partes tensas do seu dia a dia, da sua rotina, que é algo normal, através dos hobbies, você não está promovendo, nesse caso, a endorfina. Rir com pessoas especiais para você, estar com as pessoas que você gosta, cantar, dançar, isso tudo são formas simples, meus amigos, da gente promover a química da saúde e do bem-estar dentro da gente. O que mais, Cláudia? Agradecer todos os dias, você desenvolver a gratidão, sabe? Antes de você dormir, pense em 3 coisas que você é grata. Antes de acordar, naquele momentozinho, sabe, que você já está acordando, e naquele momentozinho que o sono já vai te pegar, é o melhor momento para você praticar a gratidão. Quando você mantra ali 3 coisas às quais você é grata, né, ao dormir ou ao acordar, você já está programando o seu cérebro para aquele estado. No nosso cérebro tem um sistema chamado SAR, que é Sistema Articular Retilíneo. O que esse SAR faz? Ele age como uma antena parabólica. Ele fica aqui, ó, rastreando seus pensamentos. Se você pensa só em problema, é mais problema que ele vai te trazer. Se você tá aqui agradecendo as coisas boas que você viveu, as experiências boas que você usufruiu, ele tá aqui rastreando mais disso. Ele vai te dar mais do que você emana. Olha que informação que vale $1 milhão aí para quem não a tinha. Observa isso. Mas mais que observar, pratica isso. Essa imagem que eu coloquei aí tem várias dicas para você. O sono é uma parte assim preponderante da saúde física, porque o corpo ele tem a capacidade de se autorregular, só que para isso ele precisa vivenciar todas as fases do sono. Se o seu sono é pingado, se o seu sono é interrompido, você não consegue autorregular o teu organismo. E a doença física também vai ser questão de tempo para se instalar. Quero compartilhar com vocês um desenho que eu fiz em 2017, tá aí ó, março de 2017. Foi quando caiu essa ficha, sabe? Então, para mim ser uma pessoa mais feliz, para mim ser uma pessoa emocionalmente mais equilibrada, eu tenho que alimentar a minha mente, meu mindset, com coisas positivas, com aspectos da vida como esses que eu estava falando, da gratidão, né? Com aspectos mais nobres. Eu tenho que alimentar o meu ser com coisas edificantes, e tudo aquilo que me afasta disso, eu tenho que tratar de forma cirúrgica o que está acontecendo e não alimentar, porque se eu passo a alimentar o medo, se eu passo a alimentar a sensação de injustiça, se eu passo a alimentar a sensação de abandono ou qualquer uma dessas feridas emocionais que eu comentei, é mais disso que eu vou ter. E aí vão vindo exercício para que você possa se fortalecer naquilo. E não esqueça, nós gravamos memórias, nós gravamos sensações, nós gravamos experiências desde a gravidez. A partir daquele momento que a gente está sendo gestacionado, gerado ali, que somos um feto, nós já estamos armazenando sensações de culpa e sensações de não ser amado, de ser rejeitado. Nunca tenha acontecido, mas é a forma que o feto interpretou determinados acontecimentos. De 0 a 7 anos, somos esse livro aberto, onde tudo que for ensinado vai ser só reproduzido. É como se a gente apertasse um botãozinho do play. E aí, durante toda a vida adulta, enquanto eu não tenho conhecimento dessas informações que a inteligência emocional traz, eu fico só reproduzindo comportamentos. Muitas vezes que eu vi, tá? Não foi ensinado por palavra, porque o exemplo realmente tem um poder fenomenal. Então, nós passamos a vida adulta reproduzindo comportamentos apreendidos na primeira infância. Outra coisa que eu queria que vocês observassem também na inteligência emocional, no programa de inteligência emocional a gente aprofunda muito esses aspectos, tanto das informações recebidas e os primeiros programas emocionais que geramos na infância, como na ordem dos filhos. Se você é filho único, se você é o filho primogênito, se você é o filho do meio, se você é o filho mais velho, essa hierarquia também
ela repercute nos seus comportamentos, tá? Observem também como que você está interagindo nesses vários papéis. Se você traz uma sensação que você é vítima das circunstâncias, né? Ou talvez meu pai não me amava tanto, ou talvez a minha mãe não dá atenção para mim como ela dá pro meu irmão mais novo, ele é o preterido, não sei. Essas constituições vão sendo um grande sistema que a gente vai reagindo a isso. Lógico que é tudo inconsciente, tá, gente? Nada disso é consciente. O que é consciente a gente está aqui tratando, falando através da inteligência emocional e mostrando como funciona a nossa mente. Agora, qual que é a grande sacada? Nós somos como um grande diamante, sabe? Imagina aí um diamante gigante, bonito, né? Grande. Nós somos como um grande diamante. Pegar essa responsabilidade da sua felicidade para você, trazer para você, faz com que você possa ser autor da sua vida, faz com que você possa ser esse gigante emocional onde você escolhe as experiências que você quer viver, entende? É disso que a inteligência emocional trata. É disso que ao longo dos 13 encontros que nós fazemos na Escola das Emoções, nós vamos construindo tudo isso aqui que eu estou introduzindo para vocês, passo a passo. Cada sessão trabalha-se um tópico, cada sessão evolui e expande a consciência dentro da inteligência emocional. Então a gente pode concluir tudo isso que a gente falou nessa primeira aula como as emoções sendo esse grande mecanismo, né, de você construir, conquistar o seu sucesso pessoal, profissional, né, de realização, de se realmente encontrar na vida com o seu propósito de vida. Tem um livro do Dr. Viktor Frankl, se você ainda não leu, fica a dica aí, tá bom? Para você ler, que é o sentido da vida. Ali ele deixa muito claro que o sentido da vida é quando a gente se alinha com ele, tudo flui. Tudo flui e as emoções vai ser esse mecanismo, sabe? A gente já tem a inteligência intelectual e aí a gente vai moldando, sedimentando a inteligência emocional para desempenhar um papel com mais leveza, mais tranquilidade, mais prazer na vida como um todo. Com a repetição de tudo isso aí que eu falei, desses novos padrões emocionais, nós vamos então consolidando essas trilhas neurais que vão trazer pra gente um novo estado, uma nova percepção, né? E tudo começa a ficar pronto para que eu possa realmente agir, para que eu possa realmente me conectar com o que de fato é importante para mim. Cláudia, qual que é o segredo de tudo isso? Qual foi o teu segredo para que você pudesse desenvolver a inteligência emocional em você? Meus amigos, eu falo assim com muita simplicidade, com muita gratidão também. Foi a vontade. Uma vontade gigante, sabe? De não ser mais refém das minhas emoções, de não me aprisionar e me paralisar nos meus medos. Mas isso eu percebo também que é um processo. Você starta, mas você vai uma vida inteira consolidando isso. Mas se você nunca entrar em contato com isso, com essas oportunidades, e nunca começar a caminhar nessa jornada, não der o primeiro passo, isso não vai se aparecer como mágica na sua vida. Isso não vai de repente brotar em uma nova Cláudia, só porque eu pensei nela, entende? A vontade, a repetição de um novo comportamento, você perseverar naquilo que de fato você quer, né? Esses exercícios, todos os exercícios que a gente está passando aqui já vão te ajudar, mas você fazer de fato, não adianta você ouvir a experiência de outra pessoa, você tem que passar pelo processo, você tem que fazer a sua jornada, você tem que dar os seus passos, entende? É esse esforço teu, essa vontade sua que vai fazer você ir para um novo patamar. Então fica a pergunta final desse módulo: o que você escolhe? O que você escolhe fazer, ser e ter nessa vida? Tudo parte aqui, ó, de dentro para fora. Ciências como a neurociência, a física quântica, a genética, tá deixando isso cada vez mais claro pra gente, para não ficar dúvida para ninguém. Tudo começa daqui de dentro.
você pensa, o que você sente, vai ser o que você vai se comportar, vai criar, vai realizar. Então preste atenção nesse conceito, preste atenção no que a inteligência emocional pode contribuir com a tua vida e dê os seus passos sem medo. Meus amigos, aí na sequência a gente vai ter uma reprogramação emocional, tá bom? Onde a gente vai trabalhar a ansiedade, porque a ansiedade é um grande vilão de qualquer processo. A gente já quer ser aquilo, já quer viver aquilo e começa a atrapalhar mais do que a caminhar. Então eu convido vocês a fechar os olhos, a fazer o trabalho de respiração, que eu vou estar começando a conduzir vocês. E simplesmente se perceber, né, em cada palavra que eu vou falando, vai vir intuições, vão vir pensamentos, absorve, acolhe, né, vão vir intuições. Então só te peço uma coisa, não deita, procura ficar sentado, coluna ereta, tá bom? Os pés bem postos no chão, as mãos nas pernas e participa dessa reprogramação emocional se permitindo. Fecha os olhos e se permite ser conduzido nesse momento. Vou compartilhar aí também 2 exercícios cognitivos para a sua razão colocar ali o seu teste. A gente vai ver o nível de autoestima que a gente está hoje e também vai medir o nível da nossa inteligência emocional. Vamos trabalhar essas 2 ferramentas para que você possa aí se soltar e explodir na melhor das intenções nesse novo universo da inteligência emocional. Conto com você, faz tudo direitinho e me conta como foi tua experiência, hein? Na aula 2, nós vamos conversar sobre níveis de consciência. Vamos fazer um exercício de reprogramação também da PNL para que possamos alinhar todos esses níveis dentro de nós. Então eu espero vocês na nossa segunda aula. Um beijo grande e está sendo um prazer estar compartilhando inteligência emocional na prática com cada um de vocês. Beijo grande e até mais!